Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá pessoal, aqui estamos nós para a nossa primeira aula do módulo 1. Como eu disse a vocês na introdução do nosso curso, nós teremos 3 módulos. Cada módulo terá 5 aulas e ao final de cada módulo vocês terão uma avaliação. Então nós vamos ter a aula 1 do primeiro módulo. E o que nós vamos estudar hoje? Bem, vamos acompanhar aqui no nosso slide. Problemas gerais da língua culta, classes de palavras, polissemia, antonímia, sinonímia, homonímia, denotação e conotação. Esses são os assuntos que nós vamos estudar nesse módulo. Nós podemos, aqui estamos repetindo porque nós vamos começar com classes de palavras. Bem, como assim classes de palavras? Olha, a nossa língua portuguesa, ela foi falada durante muito tempo, antes de ser enquadrada em gramática. Ela foi falada há mais de 400 anos. Só depois de mais ou menos 400 anos que um gramático, um estudioso da área, começou a perceber e a juntar as palavras em blocos. Como assim? Eu vou tentar de forma bem simples explicar para vocês. Vocês imaginem que se nós começamos a observar as nossas crianças, os nossos pais, as pessoas falando, os gramáticos começaram a observar que as pessoas usavam determinadas palavras para denominar, para nomear as coisas. Então vamos aqui acompanhar, vamos escrever. Bem, essas classes de palavras, nós não enquadramos as pessoas em classes de pessoas. Eles observaram que as nossas palavras também poderiam ser enquadradas em classes. Aí eles começaram a observar o seguinte, que nessas classes de palavras, muitas pessoas usavam palavras para nomear as coisas. Como assim nomear? Dar nome. Por exemplo, isso aqui, mesa. Isso aqui, computador. Isso que eu tenho na mão, pincel. Isso são coisas que ganham nomes. Esses nomes, aí surgiu a primeira classe gramatical. Acumulou, ajuntou todas essas classes de palavras, que também são conhecidas como classes gramaticais, é a mesma coisa, e se chamaram deu nome a essas palavras de substantivos. Os substantivos, então, são todas aquelas coisas, aquelas palavras que nomeiam, que fazem com que nós reconheçamos essas coisas. Nomeiam, sejam coisas, dão nomes às coisas, a seres, a pessoas, a entes, etc, etc, etc. Os gramáticos observaram também que algumas palavras da nossa língua demonstravam ação. Por exemplo, andar, correr, falar, sentimento também, estado, jeito de sentir as coisas. Eles observaram que essas palavras também poderiam ser agrupadas em uma única classe. Então essa aqui é uma classe, e aí observaram que nome essa classe ganhou? É o que a gente deu o nome de verbo. Por que verbo? Verbo de falar, de existir, de ação, de agir. Então essa classe, outra classe, ganhou o nome de verbo. Todos os verbos que nós conhecemos, aqueles que são, ação, estado, e também estado no sentido de sentir as coisas, e fenômenos da natureza também entram aqui, chover, entram aqui nesses verbos. Eles continuaram a observar que também tinha uma outra classe de palavra, então essa é a segunda, essa é a primeira, que tinha uma outra classe de palavra que as pessoas utilizavam, por exemplo, não era bem nome, mas era uma coisa que às vezes substituía o nome. Se eu falo assim, este pincel é meu e este é seu.
Bem, este pincel, eu usei pincel. Aqui eu não usei a palavra pincel, mas eu usei uma outra palavra chamada este. Então, o que eles observaram? Eles observaram que essas palavras, elas substituíam o nome ou vinham junto com o nome, que elas estavam a favor do nome. Por isso que nós temos as palavras que nós consideramos pronomes. Ou seja, se eu sou pró, eu sou a favor. Então, o pronome está sempre junto com o nome ou substituindo o nome. Por isso que se chama pronome, a favor do nome. O que é nome? Para nomear substantivo. Nome, nomeiam. Então, os pronomes sempre vão estar juntos com os substantivos ou a favor ou no lugar do substantivo. Ok? Esses gramáticos observaram também. O nome, gente, é muito chique na língua portuguesa, porque o nome e o verbo são centrais. Todas as nossas palavras giram em torno dessas duas classes gramaticais. Mas observou também, por exemplo, pincel vermelho. Bem, este pincel é vermelho. Eu usei o este junto, que é o pronome, pincel, que é o nome, o substantivo, e ainda dei uma característica, um adjetivo, uma qualidade. Então, eles observaram que tinha outras palavras que vinham junto também com o nome. Por isso que essa palavra, que é a favor, adjetivo, que é junto do nome também, que dá uma característica para o nome. Toda palavra na língua portuguesa que tem ad, esse prefixo ad, significa a favor de. Por exemplo, advogado. Vogado vem do latim vogare, que é palavra, falar. O advogado fala junto ou fala pela pessoa, por uma determinada pessoa. Então, o adjetivo está a favor também do nome, junto com o nome. Está andando junto com o nome. Os gramáticos observaram que também tinha outras palavras que acompanhavam os nomes, mas uma classe gramatical muito curtinha. Mas, por exemplo, se eu falo assim, um pincel, e se eu falo o pincel, se eu falo o, eu estou definindo que é o pincel, é esse pincel. Se eu falo um pincel, é um pincel qualquer, eu sei lá qual é. Então, eles descobriram que tinham palavras na nossa língua também que nomeavam, que definiam, que chamou de artigo, que define, que deixa claro o que é, que aí a gente conhece como artigo definido, e também tinha palavras que indefiniam. Eu sempre gosto de dizer assim, artigo indefinido é igual fofoca. Quando você diz assim, uma pessoa falou de você, quem é que foi? Sei lá, uma. Eu usei um artigo indefinido. Então, os artigos são pouquinhos da nossa língua. Ou é o a, ou o os, as, o um e o uma. Ou uns, umas. Então, nós temos os que definem e os que indefinem. Esses nossos gramáticos observaram ainda que tinha uma outra classe gramatical que vinha junto com o verbo. Se o adjetivo vem junto do nome, qual é a que vem junto do verbo? Andou depressa. Andou, verbo. Depressa, que dá uma característica para o verbo. Então, essa classe gramatical se chama tá junto de quem? Do verbo. Por isso que é o advérbio. O advérbio sempre vai estar junto do verbo, vai estar dando uma característica para o verbo. Não é à toa que ele se chama advérbio. Ele tem que vir junto, perto do verbo. Ok? Eles observaram também que no dia a dia, as pessoas usavam expressões, igual lá na minha terra usa muito ai, trem, sou. Lá no Rio Grande do Sul, tchê, bah. Aqui o pessoal usa muito assim, não é? Ó. Bem, eles observaram, se alguém dá um beliscão, se alguém dá um ui, ai, usaram essas expressões assim que não tinha nome, mas era um jeito de falar. Um jeito de interagir. Que nome ganhou essa classe gramatical? Se é um jeito de interagir, só pode se chamar interjeição. É um jeito da gente agir, um jeito da gente se expressar. Então, essas palavras, essas expressões que a gente usa assim no dia a dia, são as interjeições. Eles observaram ainda, esses gramáticos, que tinha uma outra classe de palavra
Que, por exemplo, eu venho de Minas Gerais, eu venho de Goiás, eu vou ao banheiro, eu vou... essas expressões assim que indicava lugar, direção. E aí eles perceberam que todas essas palavras indicavam posição, ou de chegada, ou de origem, ou instrumento. Escrevo com pincel, escrevo com caneta. Então, instrumento. Aí eles observaram que indicava posição. Que nome essa palavra ganhou? E era uma posição anterior de dizer. Por exemplo, vim de São Paulo. O de, essa pré-posição. Por isso que essas palavras se chamam, todas elas se chamam preposições. Porque ela vai me dizer a posição anterior de origem, ou de lugar, ou de instrumento. Por isso é o nome dessa classe gramatical. Eles observaram também que tinha palavras que faziam junção dos termos, das orações, que depois a gente vai ver sobre isso. Junção de uma ideia com outra. Por exemplo, uma oração que os meninos, às vezes a gente ouve no corredor da escola. Ele é feio, mas até que é bonitinho. Juntou duas ideias diferentes. Tem uma palavrinha aí no meio que juntou essas duas ideias diferentes. Ele é feio, até que é bonitinho. Qual foi a palavra que juntou? Mas até que é bonitinho. Então, essa palavra, todas essas palavras que fazem junção desses termos, dessas orações, a gente chama conjunção. Porque faz, aqui no termo já diz, olha, faz junção com um termo com o outro, uma oração com a outra. Por isso que se chama conjunção. Até no início da década de 1930, só existiam essas 9 classes gramaticais. Depois teve uma reforma ortográfica que aumentou mais uma. Aumentou mais uma. Por quê? Porque eles observaram que, por exemplo, se eu falo assim, um pincel, 2 pincéis. 2 é número matemático. 3 pincéis é número matemático. Ah, 1/5 de pessoas compareceu à reunião. 15 alunos vieram assistir a aula. Isso aí, afinal de contas, é matemática ou é português? Aí até que eles pegaram essas expressões e ajuntaram em uma classe gramatical, que nós vamos colocar aqui como última, que se chama numeral. Por quê? Porque nós usamos números para expressar essas classes gramaticais. E aí são essas 10 classes gramaticais. Todas as nossas palavras que nós temos na língua portuguesa se encaixam nessas 10 classes gramaticais. Não existe uma outra, são essas 10, ok? Então, eu agradeço a presença de vocês. A nossa aula hoje de revisão é essa, dessas classes gramaticais. Vocês terão alguns exercícios para resolver. E se vocês tiverem dúvida, qualquer dúvida, vocês passem para a coordenadora de vocês, que está acompanhando vocês nas aulas, que ela poderá nos passar. Ok, gente? Então, eu agradeço, muito obrigada pela presença, muito obrigada por estar aqui conosco e até a nossa próxima aula, ok?